Olá a todos, eu me chamo Nicole, sou aluna da segunda série do Colégio Embraer de Botucatu e sou uma das professoras de português do cursinho Voo e Alto. E o tema da aula de hoje é estrutura do predicado. Então acompanhe o vídeo para aprender. O que é o predicado? O predicado é toda a informação dada a respeito do sujeito em uma oração. Então, a oração ela é organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal e é composta por sujeito mais predicado, sendo que o sujeito ele é aquele que realiza ou que sofre uma ação e o predicado ele é a informação propriamente dita sobre o sujeito. E é no predicado que a gente vai encontrar o verbo ou a locução verbal. Então, aqui tem um exemplo. Maria correu no final de semana. Maria é o sujeito. Então, para encontrar o sujeito, deve ser feita a pergunta: quem correu no final de semana? A resposta vai ser Maria. Então, a resposta é o sujeito. E correu no final de semana é o predicado. Então, depois que a gente encontra o sujeito, o resto da oração vai representar o predicado. Ou seja, toda a informação trazida sobre o sujeito é o predicado, que no caso dessa frase é correu no final de semana. Vamos falar sobre os tipos de predicado. De acordo com o seu núcleo, que é a palavra com maior significado e importância, os predicados são classificados em 3 tipos. Predicado nominal, em que o núcleo ele é um nome, ou seja, um termo que designa algo ou alguém. O predicado verbal, em que o seu núcleo ele é um verbo de ação. E o predicado verbo nominal, que ele apresenta 2 núcleos, um nome e um verbo de ação. Mas antes de aprender os tipos de predicado, é muito importante entender o que são os verbos de ligação e os verbos de ação. Os verbos de ligação, eles ligam ou conectam o sujeito ao seu predicado. Eles não apresentam uma ação em si. Eles vão representar um estado ou uma característica. Aqui são os principais verbos de ligação que temos, que são o ser, estar, ficar, parecer, continuar, tornar-se, andar, permanecer e virar. O exemplo que a gente tem aqui para verbo de ligação é: eu estou feliz. A gente tem que o sujeito é a palavra eu e o termo estou feliz é o predicado. E o verbo de ligação da oração vai ser a palavra estou, que ela está ligando o sujeito eu com a característica desse sujeito, que é feliz. O outro exemplo de frase que a gente tem é: a mulher é inteligente. O sujeito é a mulher e o predicado é inteligente. E o verbo de ligação vai ser o verbo é, que ele liga a mulher a característica dela, que é inteligente. Uma observação sobre os verbos de ligação é em relação aos verbos andar e virar, que eles podem expressar ação, como, por exemplo, na frase ela anda rapidamente e o menino virou a página. Então, andar é uma ação de andar rapidamente. E virar a página de um livro é uma ação. Porém, quando eles são verbos de ligação, eles vão expressar estado ou mudança de estado. Então, aqui nos outros exemplos que a gente tem, eu ando triste e ele virou policial. Não é realmente andar de caminhar ou virar de, por exemplo, virar a página de um livro. Seria essa questão de eu ando triste. Então, eu tenho estado triste. Então, tá ligando o sujeito, eu, com a característica triste. Não é uma questão de eu ando enquanto estou triste. Não é essa a questão. É de ligar a característica. E também na frase ele virou policial, ele não quer dizer virar de, por exemplo, virar alguma coisa, virar de costas. É de se tornar alguma coisa. Então, ele virou policial. É uma característica da pessoa. Agora, sobre os verbos de ação. Eles podem expressar ações, acontecimentos ou fenômenos da natureza. E eles têm algumas classificações, que são verbos intransitivos, que são verbos que não precisam de complemento para fazer sentido na frase, e verbos transitivos. Os verbos transitivos eles podem ser divididos em diretos, indiretos e diretos e indiretos. Então, os verbos transitivos diretos, eles não precisam de complemento, e o complemento, ele não apresenta preposição. Então, o verbo transitivo não precisa de complemento. E como ele é direto, esse complemento não precisa de uma preposição na oração. Os verbos transitivos indiretos, como eles são transitivos, eles precisam de complemento, só que esse complemento ele não precisa de preposição, por isso indireto. Já os verbos transitivos diretos e indiretos,
Eles também podem ser chamados de bitransitivos e eles precisam de 2 complementos. Um deles não precisa de preposição e um precisa de preposição. Por isso que eles são diretos e indiretos. Para entender melhor sobre as classificações dos verbos de ação, assistam a aula 15 de português do cursinho Voo Alto, que é a aula de transitividade verbal. Ela vai aprofundar um pouco mais esse conteúdo. Os exemplos de orações com verbos de ação que temos aqui são: o aluno estudou para a prova. O predicado dessa oração vai ser estudou para a prova. Estudou, ele vai ser o verbo de ação, porque realmente ele é uma ação, a ação de estudar que o aluno tem. Então, ele estudou para a prova. Já no segundo exemplo, o vizinho ofereceu-lhe uma desculpa. O vizinho é o sujeito, ofereceu-lhe uma desculpa, o predicado. O verbo de ação vai ser o verbo ofereceu. Então, ele é essa ação que o vizinho teve. Então, a ação do vizinho foi oferecer uma desculpa. Agora, vamos falar sobre as classificações dos predicados. O primeiro que vamos ver é o predicado nominal. O predicado nominal, ele é composto pelo verbo de ligação, que ele vai estabelecer uma ligação entre o sujeito e a característica que se refere a ele. E essa característica, ela vai ser chamada de predicativo do sujeito. Ela também vai ser o núcleo do predicado, então por isso mesmo que ele é chamado de predicado nominal, porque o núcleo vai ser um nome, ou seja, um termo que designa algo ou alguém. A estrutura do predicado nominal, ela vai ser formada então pelo verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito vai ser o núcleo do predicado. Aqui temos exemplos também. A menina estava animada, o sujeito vai ser a menina, o predicado vai ser estava animada. Daí, o verbo de ligação é o verbo estava. E o predicativo do sujeito, que é a característica que vai se referir ao sujeito, a menina, é a palavra animada, que também vai ser o núcleo do predicado. E na segunda frase, o carro está parado. O sujeito é o carro, o predicado é está parado. O verbo de ligação é o verbo estar e o predicativo do sujeito é parado, que é a característica do carro, ele está parado. E, além disso, a característica é o núcleo do predicado. A próxima classificação é de predicado verbal. Então, o predicado verbal, ele vai indicar uma ação ou um fenômeno da natureza e ele é constituído pelo verbo de ação, que ele vai ser o núcleo do predicado, por isso predicado verbal. E nesse caso, ele não vai apresentar predicativo do sujeito. Então, a estrutura do predicado verbal vai ser o verbo de ação mais o complemento verbal, que pode ou não ter na frase, e o verbo de ação, ele é o núcleo do predicado. Aqui temos exemplos de orações com predicado verbal. O menino correu pela rua. O sujeito da oração é o menino. O predicado é correu pela rua. O verbo de ação vai ser o verbo correu, que ele também vai ser o núcleo do predicado, por isso, predicado verbal. O outro exemplo é choveu ontem na cidade. Nesse caso, não há presença de sujeito, então é um sujeito inexistente. Já que choveu, não tem como alguém praticar essa ação, simplesmente choveu. É um fenômeno da natureza, né? Predicado vai ser choveu ontem na cidade, então é a frase toda. E o verbo de ação é o verbo choveu, que ele vai ser então o núcleo do predicado. Por isso, o predicado vai ser verbal. E por fim, a última classificação é a classificação de predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é constituído por 2 núcleos, sendo que um núcleo é um verbo de ação e o outro núcleo é um nome, que seria o predicativo. Só que neste caso, do predicado verbo nominal, o predicativo pode ser tanto o predicativo do sujeito como o predicativo do objeto. Como estrutura do predicado verbo nominal, então vamos ter verbo de ação mais complemento verbal, que pode ou não ter na oração, mais predicativo do sujeito, que daí os núcleos do predicado serão o verbo de ação e o predicativo do sujeito. Ou, a outra forma de estrutura que podemos ter é o verbo de ação mais o complemento verbal mais o predicativo do objeto, sendo que verbo de ação e predicativo do objeto são núcleos do predicado. Para exemplificar, temos algumas frases. O primeiro exemplo é de uma frase com o predicativo do sujeito. O estudante chegou cansado. O termo o estudante é o sujeito. O termo chegou cansado é o predicado e o verbo de ação é o verbo chegou, que também vai ser núcleo do predicado. A palavra cansado expressa uma característica do estudante, que é a característica de estar cansado.
E essa característica é chamada de predicativo do sujeito, pois se refere ao sujeito. E por isso mesmo, também vai ser núcleo do predicado. Então, nós vamos ter 2 núcleos. O verbo chegou e o predicativo do sujeito cansado. Dessa forma, a classificação da frase é de predicado do verbo nominal. Já o exemplo da frase com o predicativo do objeto é: o livro deixou o menino alegre. O termo o livro é o sujeito e o termo deixou o menino alegre é o predicado. O verbo de ação vai ser o verbo deixou, que, como é verbo de ação, vai ser também núcleo do predicado. E o termo menino é um complemento verbal, mais especificamente um objeto direto. E a palavra alegre é uma característica do objeto direto e não do sujeito. Então, ele traz uma característica da palavra o menino, só que não é sobre o sujeito, é sobre o objeto. Por isso mesmo, predicativo do objeto. Por isso, também vai ser núcleo do predicado. Então, nós temos os 2 núcleos, o verbo deixou e o predicativo do objeto alegre. Como identificar o predicado? Aqui temos alguns passos para conseguir identificar mais fácil o predicado de uma oração. Então, o primeiro passo, localizar o verbo principal na oração. Segundo passo, observar o que o verbo e o que vem depois dele informam sobre o sujeito. E terceiro passo, todo trecho com o verbo e os demais elementos que fazem uma declaração sobre o sujeito são parte do predicado. Então, para ficar mais fácil, vamos ver no exemplo. Maria escreveu uma carta longa. Quando a gente vê essa frase, a gente percebe que o verbo é escreveu. É um verbo de ação. Esse verbo e tudo que vem depois dele trazem informação sobre o sujeito Maria, que seria escreveu uma carta longa. Então, nós podemos fazer a pergunta: Maria o quê? Maria fez o quê? E a resposta vai ser o predicado. Então, dessa forma, o predicado dessa oração vai ser escreveu uma carta longa, que é a informação que a gente tem sobre o sujeito Maria. Agora vamos praticar a matéria com os exercícios. Exercício número 1. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como: A. Nominal e verbo nominal. B. Verbal e nominal. C. Verbal e verbo nominal. D. Verbo nominal e nominal. E. Verbo nominal e verbal. A alternativa correta é a letra E. A primeira oração é verbo nominal e a segunda é verbal. Então, na primeira oração, o predicado ele vai ser verbo nominal porque ele tem 2 núcleos. Um núcleo é verbal, que seria o verbo entra, e o núcleo ele vai ser nominal, que são os predicativos do sujeito, pálido, fraco e oblíquo. Já na segunda oração, o predicado é verbal porque ele tem só um núcleo, que é o verbo brilhou. Exercício 2. Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. A. Os viajantes chegaram cedo ao destino. B. Demitiram o secretário da instituição. C. Nomearam as novas ruas da cidade. D. Compareceram todos atrasados à reunião. E. Estavam irritados com as brincadeiras. A alternativa correta é a letra D. Compareceram todos atrasados à reunião. Essa oração é um predicado verbo nominal porque os núcleos são o verbo de ação compareceram e o predicativo do sujeito atrasados, que é uma característica do sujeito todos. Exercício 3. Assinale a alternativa em que o predicado é nominal. A. João correu na praia. B. Marta estava cansada. C. As crianças jogaram bola. D. Terminaram satisfeitos o trabalho. E. Cheguei hoje de viagem. A alternativa correta é a letra B. Marta estava cansada. Nessa oração, a palavra Marta é o sujeito, o verbo de ligação é o verbo estava e o predicativo do sujeito é a palavra cansada, que é uma característica do sujeito Marta. E essa foi a aula, espero que tenha entendido o conteúdo e muito obrigada pela atenção. Bons estudos e até a próxima!